Muito bem, nós estamos com 311 dias em propósito esse que é a leitura total da Bíblia. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Nós vamos passar para o nosso tempo de devocional. Hoje estamos finalizando mais um livro, o Evangelho de João, amém? Hoje nós vamos fazer o resumão aí do capítulo 19, 20 e 21 e claro, né, espero que você seja muito edificada através desse feedback que eu vou passar para você aqui do que está acontecendo nesses capítulos. E isso não isenta você, claro, depois de fazer a sua leitura, né? Fazer a leitura na íntegra aí de todos os capítulos, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida. Se você de repente começou no Novo Testamento, né, no Evangelho de Mateus para cá, então você está com 41 dias aqui comigo. Então, para o Novo Testamento, 41 dias. Para quem está vindo de Gênesis, nós estamos com 311 dias, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Hoje eu estou aqui com uma disposição diferente, um cenário um pouquinho diferente, mas nós vamos vencer. O importante é você priorizar esse tempo com o Senhor. Eu e você precisamos de uma vez por todas entender que a nossa vida e as mudanças que nós esperamos que aconteçam, os segredos, as respostas estão na Bíblia. Então nós precisamos ter mais intimidade com essa palavra, entendendo, queridos, que a verdade que nos liberta está na palavra de Deus, tá bom? Então por essa razão estamos nós aqui, querendo saber um pouco mais, né, sobre o que está acontecendo aqui no Evangelho de João, e eu vou te contar tudo, tá bom? O capítulo 19 ainda vai dar continuidade acerca da crucificação de Jesus, tá bom? Então olha só, falando alguns pontos com você aqui do que aconteceu. Aqui nós vamos ver, queridos, Pilatos, bem que no capítulo 19, mandando os soldados agora surrarem Jesus, aqui no capítulo 19. E ali, queridos, vai nos dizer que eles também fizeram uma coroa de espinhos para colocar na cabeça de Jesus, né? Eles caçoavam de Jesus, davam socos em Jesus e diziam assim: salve, rei dos judeus, de maneira, né, sarcástica, claro. E ali, queridos, Pilatos mais uma vez trouxe Jesus. Eu queria também só te falar rapidamente que Pilatos, ele realmente acreditava que Jesus era inocente, então ele chegava para Jesus e nessas tentativas de trazer Jesus aqui na frente do povo, era para ver se o povo realmente mudava de ideia, né? Porque como nós falamos no capítulo anterior, o povo na festa da Páscoa, na celebração da Páscoa, poderia libertar um daqueles que estavam condenados à crucificação, mas eles no capítulo 18, né, nós falamos sobre isso, eles falaram para crucificar Jesus e soltar Barrabás. Então aqui nós vamos ver por diversas vezes no capítulo 19, Pilatos levando Jesus até a presença ali das pessoas, mas eles, queridos, insistentemente falavam para que crucificasse Jesus. Então aqui no capítulo 19 é isso, né? Eles gritavam incessantemente para crucificar Jesus e Pilatos então falou para eles: olha, eu não estou crucificando esse homem, quem está crucificando é vocês. Então até que por fim Pilatos manda crucificar Jesus, é o que diz aqui a palavra, né? Para crucificá-lo, Pilatos entrega para que ele seja crucificado. E nessa ocasião aqui, queridos, para vocês entenderem, após a crucificação aqui, a palavra vai nos dizer que Jesus é crucificado, tem mais dois ali juntamente com ele sendo crucificado, e Pilatos pregou ali, né, uma tábua ali escrita assim, ó, nessa tábua estava escrita: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Queridos, e a palavra vai nos dizer que quando os soldados acabaram de crucificar Jesus, eles já começaram a dividir entre eles as roupas de Jesus. Porém, o manto de Jesus eles não rasgaram, eles tiraram sorte, né, para que se cumprisse o que estava escrito na palavra. Já, né, nos textos anteriores ali dito pelos profetas, e ali eles sortearam, tiraram sorte para ver quem ficaria. Tá, como é que terminou aqui o capítulo 19, só para você entender? Aqui Jesus teve sede, colocaram aquela esponja com vinagre, né, vinho azedo, né, algumas versões vão dizer isso. Nessa ocasião, queridos, foi quando então Jesus disse, olha, ao experimentar, né, disse: está consumado, e ali ele foi e entregou o seu espírito. Queridos, como é que termina essa história ainda no capítulo 19? Tem um ponto muito importante aqui que eu preciso te falar. Aqui nessa ocasião, Jesus então ele entregou o espírito, morreu mais rápido que os outros dois. Os outros dois tiveram as suas pernas quebradas, mas Jesus não teve, porque também não poderia os seus ossos serem quebrados. Isso também está nas escrituras, tá? No Antigo Testamento foi mencionado que isso não poderia acontecer. Porém furaram, né, Jesus como se fosse aqui na lateral, e ele saiu água e sangue, é o que diz aqui a palavra também. Como é que terminou, gente? Então aqui terminou então José de Arimateia após a crucificação
ali, né, ocorrendo a morte ali de Jesus. José de Arimateia, então, ele era um seguidor secreto de Jesus, vamos pensar assim, tá bom? Porque ele tinha medo dos líderes judaicos, né? Ele vai até Pilatos, então pede autorização para pegar o corpo de Cristo ali, o corpo de Jesus, né? Para poder então fazer o sepultamento, né? Nicodemos também vai, traz quilos de perfume, né? A palavra vai dizer isso, para poder embalsamar o corpo de Jesus. Os dois então enrolaram o corpo de Jesus, a palavra vai nos dizer, em um pano de linho, né? E aí depois de tudo isso colocaram ali, como era de costume, para o sepultamento dentro do local que já estava preparado. Esse foi o capítulo 19. Capítulo 20. O que está acontecendo no capítulo 20 então? Já no domingo de manhã cedo, a palavra vai nos dizer que enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena então foi até o túmulo e encontrou ali a pedra que estava lacrando o túmulo, encontrou a pedra rolada para o lado, e quando ela olhou, ela não viu ali o corpo de Jesus, né? E ali, queridos, a palavra vai nos dizer que ela correu, achou Pedro e disse: tiraram o corpo do nosso Senhor de lá e eu não sei onde puseram. Queridos, nessa ocasião, todos foram então com ela, né, para poder verificar. E ali, queridos, eles não encontraram, realmente não encontraram, que a palavra vai nos dizer. Tá, o que aconteceu então depois desse ponto? Só para que você entendesse. Eles voltaram então para casa e Maria voltou para lá e continuou chorando. Só que quando ela chega lá no túmulo, queridos, ela agora, ao olhar para dentro, ela percebe que haviam dois anjos, um na cabeça e um ali aos pés, né? Como se fosse ali onde estava o corpo. E ali eles perguntam para ela: por que você está chorando? E ela diz: é porque eu não sei onde colocaram o corpo do meu Senhor. Só que enquanto ela está chorando, nas costas dela estava Jesus. E quando chamou por ela, né, Maria, foi quando ela então virou e reconheceu. Por um momento ela pensou que poderia ser o guarda ali do jardim, que estava cuidando de tudo, mas não. Ela percebeu realmente que era Jesus quando ele a chamou. E ele disse para ela: olha, não me toque, porque ainda não foi cumprido, né? Eu ainda não subi ao meu Pai. Mas ele disse o seguinte, vá agora, procure os seus irmãos, né, os meus irmãos, e diga que eu vou subir ao meu Pai, que também é Pai de vocês, meu Deus, e também Deus de vocês. E naquela tarde, os discípulos já estavam reunidos com as portas trancadas, né, porque a palavra vai nos dizer que eles realmente tinham medo, né, queridos, dos líderes judaicos ali, quando de repente Jesus apareceu no meio deles, cumprimentou a todos, a palavra vai nos dizer, né, e mostrou as mãos a todos eles e o seu lado, né, que havia sido ferido ali. E todos sentiram uma alegria maravilhosa, o que vai nos dizer. E ali Jesus falou novamente: assim como o Pai me enviou, da mesma forma eu estou enviando vocês. Jesus então, queridos, assoprou neles e disse: recebam o Espírito Santo. Bem nessa ocasião aqui do capítulo 20. E ali, queridos, Tomé não estava nessa ocasião, só para você entender, tá? Tomé não estava nessa ocasião aqui com eles. E quando eles falaram para Tomé, Tomé não acreditou. E ele então falou: olha, eu só acredito se eu realmente tocar, né? Tocar nas suas feridas. Queridos, e a palavra vai nos dizer que, então, 8 dias depois, Jesus realmente aparece ali novamente, né? E Tomé, então, toca nas mãos de Jesus, né? A palavra vai nos dizer isso. E ali, então, Jesus vira para ele e falou o seguinte: olha, Tomé, porque você viu, você creu, mas bem-aventurados são aqueles que não me viram e mesmo assim creram. E assim, queridos, para o capítulo 21, para nós encerrarmos já o nosso devocional de hoje, finalizarmos aqui o Evangelho de João, como é que termina então o capítulo 21? Jesus vai aparecer novamente para eles, para alguns dos discípulos, no lago da Galileia, né? A palavra vai nos dizer que eles saíram para poder pescar, e aí nessa madrugada, a noite inteira, não conseguiram pescar nada. Então Jesus os chamou, né? Rapazes, vocês pegaram muito peixe, então até esse momento eles não tinham conseguido ali distinguir que era Jesus. E a palavra vai nos dizer que eles falaram que não, então ele falou o seguinte: atirem a rede do outro lado, do lado direito da barca, que assim vocês vão conseguir pescar muitos. Queridos, eles fizeram isso, diz a palavra, e eles não conseguiram puxar de tanto peixe que havia ali, que eram peixes enormes, né, de muito peso. E ali, querido, João disse a Pedro: é o Senhor, né? Então a palavra diz que Simão Pedro, queridos, vestiu a túnica porque ele estava só com as roupas de baixo, né? E ele saiu nadando até a praia para poder encontrar Jesus. E quando chegaram lá, eles viram que já tinha uma fogueira acesa, já tinha peixe assando e havia também pão. O que aconteceu? Jesus pediu: então, traga um pouco mais de peixe, né? Os peixes que vocês acabaram de pescar. Vamos comer um pouco, disse Jesus. E Jesus foi servindo, Jesus serviu a eles pão
e peixe, queridos. E Jesus pergunta a Simão, né, para finalizar aqui mesmo, já no finalzinho do capítulo 21, se ele o amava, né? Ei, tu me amas? Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Se você me ama, cuida das minhas ovelhinhas, né? Então foi essa recomendação que o Senhor falou com Pedro. E João finaliza, queridos, dizendo o seguinte: olha, eu penso, João falando, eu penso que se todos os outros acontecimentos da vida de Jesus também fossem escritos, os livros não poderiam caber no mundo inteiro. Uau, né? Então, olha, é tudo isso que aconteceu aqui de maneira bem rápida para você, tá bom? Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você seja muito edificado na prática dessa palavra, principalmente, né, queridos, que nós possamos viver uma vida de fé, crendo mesmo sem ver, exatamente como o Senhor falou aqui para Tomé, né? Bem-aventurado, feliz é aquele que crê mesmo sem ver. Amém? Que nós possamos ser praticantes dessa palavra, porque, como disse Tiago, que muda a nossa vida, queridos, é isso, não é só ser meros ouvintes, mas praticantes dessa palavra poderosa, tá bom? Um grande abraço para você e nós nos vemos no nosso próximo devocional. Tchau, tchau!